e enganar a si mesmo. E toda a lei que Deus colocou na consciência dele, toda a palavra da Bíblia que chegou até ele, então ele joga fora. Porque ele vai dizer, ele vai falar que a Bíblia está certa, ele vai falar que Deus está certo, e vai falar que você, crente, está certo. Mas ele vai dizer para a consciência dele: eu tenho bons motivos para pecar, então eu posso. Mesmo que o Senhor Jesus não queira. Afinal, o Senhor Jesus não é o Senhor dele. E esta é a tirania do amor próprio. E conversão é isso. Quando você deixa de amar a si mesmo para amar a Jesus Cristo. É aí que ele se torna o Senhor da sua vida. Em vez de fazer a sua vontade, você faz a vontade do Senhor. Isto é conversão. Porque o seu ídolo é você mesmo. O seu Deus, o apóstolo Paulo disse, o ventre deles é o Deus deles. Eles seguem seus desejos pecaminosos. Eles não seguem a Cristo. Eles seguem seus desejos, ou seja, a si próprio. É a tirania do amor próprio. Ele faz o que quiser, o que bem entender com sua vida, porque ele, independente de Deus e Jesus, não é o Senhor dele. Esse que é a realidade do pecado na vida do ser humano. Então o coração obstinado por satisfazer o desejo pecaminoso que há nele, vai persuadir e enganar a consciência, vai nocautear a consciência, até a consciência calar a boca e parar de dizer que é errado. Então ele vai começar a pensar e imaginar como satisfazer esse desejo pecaminoso. Aleluia. Então, quando o desejo pecaminoso do coração vem, nocauteia a lei de Deus na consciência do homem, ele começa a pensar e imaginar como satisfazer esse pecado do coração, e os olhos dele saem à procura, cobiçando. E ele começa então a raciocinar, planejar como consumar este pecado. Porque as únicas coisas que se opunham a ele amordaçou. A consciência era contra ele amordaçou a consciência. O irmão que repreendia ele, também, ele rejeitou as palavras. A Bíblia, ele até sabe o que está escrito, mas a fechou, não quer saber dela. Então todos os freios que restringia ele de praticar o pecado, ele jogou fora e enganou a si mesmo, porque ele preferiu obedecer a ele mesmo. É o amor próprio que ele tem de si mesmo, é os desejos do coração dele que ele segue. E é por isso, meus irmãos, que se você mostrar na Bíblia para ele que é pecado, você pregar para ele que é pecado, e Deus colocou esta lei na consciência dele dizendo que é pecado, às vezes não vai funcionar. Não vai funcionar só isso. Agora, se tudo isso somar juntamente com um coração profundamente afetado, aí é onde acontece a salvação, o arrependimento. Se o coração não for profundamente afetado, se os sentimentos e os desejos que há no coração não for arrancados, tirados, mudados, ele vai sempre fazer aquilo que ele ama, ele vai sempre querer aquilo que ele gosta, mesmo que seja errado, porque é a tirania do amor próprio, é o engano do pecado, é a natureza rebelde do homem. Ele vai assassinar a Bíblia, ele vai assassinar a igreja, ele vai assassinar a sua consciência e vai obedecer o desejo pecaminoso que há no coração dele. Então, esse é o julgamento em João 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens, está escrito que eles não conheceram, eles não viram essa luz, está escrito assim? Eles não sabiam da verdade, eles não sabiam o que era certo, está escrito assim? Não. O julgamento é justamente esse, que a luz veio ao mundo, eles viram, ouviram, conheceram e sabem, mas amaram mais o pecado, amaram mais as trevas do que a luz. Por isso, na salvação, a pessoa precisa se apaixonar por Jesus, ele precisa ser conquistado, o coração dele precisa ser conquistado pelo Espírito Santo, no Filho do
amor de Deus, que é Jesus. Se a pessoa não se apaixonar por Jesus, ele vai continuar amando a si mesmo e vai obedecer o seu coração, que é o seu Deus, que é o tirano da vida dele. É por isso que na conversão ele precisa crucificar o seu eu, o seu ego na cruz de Cristo. E é por isso, meus irmãos, o coração precisa ser atingido, contagiado, constrangido, compungido, como aqui em Atos capítulo 2, quando Pedro pregou: vocês mataram a Jesus Cristo, vocês crucificaram a Jesus Cristo, vocês estão perdidos e condenados se vocês não se arrependerem. E diz a Bíblia que o coração deles foram compungidos, eles ficaram aflitos de coração, porque esta palavra foi como uma flecha, foi como uma seta que transpassou, atravessou o coração deles, e mudou não somente a sua opinião, mas mudou o seu coração, aonde é a sede dos desejos, das vontades e das inclinações do homem. Aleluia. Grande Deus. Nós podemos falar, meus irmãos, mas o coração, só o Espírito Santo pode ganhar. Um coração duro, quase que indestrutível do homem, somente Deus para derrotar o coração do homem, somente Deus para vencer o coração do homem. Nós, no máximo, podemos atingir o ouvido, atingir o coração, só esta flecha aqui, ó. Só esta seta para atravessar e transpassar o coração do homem. Esta palavra com o Espírito Santo. Essa palavra, meus irmãos, ela é viva. Essa palavra é viva porque ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo age de conformidade com esta palavra, conjuntamente com esta palavra no coração do homem. Quando há essa união do Espírito com esta palavra, é o ponto de fusão onde atinge a medula, a divisão entre a alma e o espírito do homem. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que na nova aliança Deus então dá um novo coração, porque no coração, na carne, está a lei do pecado, no espírito a lei de Deus. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque no espírito, que é a consciência da mente, tem a lei de Deus, dizendo que é certo e errado, aprovando ou te reprovando. Mas na sua carne é a lei do pecado. Você só consegue escolher o errado, você só consegue escolher o pecado, você só prefere o falso, você só se inclina à iniquidade, porque é escravo do pecado, da natureza pecaminosa, do coração obstinado. Então na nova aliança Deus vai dar um novo coração, um coração que é livre. Deus então vai tirar a lei do pecado e vai colocar a lei de Deus no coração dele, um novo coração, um novo espírito, e agora ele vai conseguir escolher o certo, o correto, o verdadeiro. Então o cirurgião, o Espírito Santo, precisa tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. E o pastor, a placa denominacional, não tem esse poder. Nós somos aqueles que dão a lição de moral, talvez. Nós apontamos, nós ditamos a regra, nós somos os árbitros. O problema, meus irmãos, não é na falta de conhecimento. O problema é no desejo, no sentimento do coração, na vontade do coração, na vontade da carne. Ele ama mais o pecado. Ele tem vontade de pecar, não tem vontade de obedecer. Ele deseja pecar, ele não deseja ser fiel. É por isso, meus irmãos, que o coração é de suma importância que o coração seja profundamente conquistado. Essas fortalezas, essas muralhas tão altas do coração, precisam ser derrubadas pela poderosa ação do Espírito de Deus. Senão, mesmo eles sabendo certo e errado, eles vão continuar nas trevas. E esse é o julgamento deles, o juízo final, o castigo deles. Eles amaram mais as trevas do que